A palavra de hoje no programa Voz da Esperança: desce à casa do oleiro. Esse é o tema da nossa mensagem. Profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 2. Deus falando com o profeta, ele diz: levanta e desce à casa do oleiro, porque lá tu irás ouvir a minha voz. Para que possamos entender essa parábola profética que traz lições importantes para nós, a gente precisa entender: o oleiro é Deus, o Deus Todo-Poderoso. O barro somos nós. E a casa do oleiro é a igreja. E a mensagem de Deus é: levanta e desce à casa do oleiro, porque lá tu irás ouvir a minha voz. Resumindo bastante a mensagem, é Deus falando para nós hoje: ei, tome essa atitude, vá para a minha casa, se humilhe na minha presença, e lá eu vou falar contigo, através da minha palavra. Interessante que o texto começa: levanta e desce. Parece duas coisas antagônicas, levantar e descer. Mas o levantar aqui significa uma atitude. Tome uma posição. Tenha uma decisão. Eu vou à casa do Senhor. Aí é descer. Porque quando a gente reconhece que precisa de Deus e precisa estar na casa de Deus, é uma atitude de quebrantamento. Porque o homem orgulhoso, o homem vaidoso, ele acha que ele mesmo vai resolver os seus problemas, que ele mesmo vai direcionar a sua vida. Mas aí Deus está falando com o profeta, naquele momento, para a nação de Israel, que estava perdida na vaidade, no orgulho, na idolatria, na ambição, as coisas que dominam o coração do homem natural até hoje. Aí Deus fala com o profeta: fala para o meu povo ter essa atitude de reconhecer que precisa de mim. E quando nós reconhecemos que precisamos do Senhor, a gente não tem dificuldade de ir à casa do Senhor e se humilhar diante da potente mão do Senhor. É isso que Deus quer falar ao nosso coração, para que possamos tomar essa atitude de se humilhar, de buscar a Deus, de reconhecer que sem Ele nada somos. Aí vamos à sua casa com essa expectativa: Deus vai falar comigo, Deus vai tocar com a sua unção na minha vida, Deus vai trazer uma direção, Deus vai me mostrar algo, porque eu vou à casa de Deus adorar a Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que não despede ninguém de mãos vazias. Eu sou o barro, você é o barro. O barro não tem vontade própria. O barro não tem aquele sentimento de vou fazer isso e aquilo. Por quê? Porque é barro, é frágil, é limitado. Por isso Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:7, que nós somos vasos de barro para conter a glória do Senhor. Então a minha vontade, o meu querer, não é o mais importante, porque eu não sei nem o que vai acontecer hoje de tarde na minha vida. O barro precisa estar nas mãos do oleiro. O barro é frágil, o barro não tem o seu próprio querer, a sua vontade. O barro é nada diante da grandeza de Deus. Mas aí quando eu tomo a decisão simples, eu vou à igreja, eu vou buscar a Deus, eu vou me entregar a Jesus.
Eu sou fraco, mas Deus é forte. Aí, esse Deus que é o olheiro, ele vai nos moldar. Se você ler o capítulo 18, vai a palavra dizer que Deus estava ali trabalhando com barro. E na casa do olheiro, o olheiro com as mãos moldava o barro. E com os pés, ele movia a máquina, ali o aparelho, um instrumento que prepara o barro. Então é assim que Deus faz. Primeiro, ele escolhe o barro. Aí tem algo muito interessante. Os estudiosos dessa área, né, que estuda a terra, engenheiro agrônomo, por exemplo, eles dizem que no mundo existe mais ou menos 200 tipos de barro, de areia, barro, mas apenas 8 desses 200 tipos são qualificados para fazer um vaso. Por isso, a Bíblia diz que numa casa há vasos para honra e vasos para desonra. Tem barro que não se permite moldar nas mãos do olheiro. Tem barro que não serve para passar pelo processo, porque o processo não é fácil. Você pegar aquela terra, aquela areia no fundo do rio, aquele barro, fazer aquela lama, e daquela lama fazer um vaso bonito, aí é um vaso de honra, um vaso de glória, um vaso que tem um propósito específico. O processo é doloroso, e muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque muitas vezes a gente não aguenta o processo. É isso que Deus estava falando com Jeremias, é isso que Deus quer falar para nós hoje. Assim como o barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos. Eu posso amassar, eu posso quebrar, porque eu vou moldar para cumprir o meu propósito. Levanta, desce à casa do olheiro e ouve a palavra do Senhor. Aí você vai entender que mesmo sendo barro, que mesmo sendo fraco, que mesmo sendo limitado, nesse processo de Deus, o olheiro, na casa de Deus, a olaria do olheiro é a casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, você vai ser moldado para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Pare, pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Quero finalizar essa mensagem com a palavra de Paulo, 2 Timóteo 2, versículo 20, sobre o vaso de honra e o vaso de desonra. Se você é um vaso escolhido, você vai se deixar trabalhar pelas mãos do olheiro. Aí você vai ser um vaso de barro cheio da glória de Deus. Aí você vai ser um vaso de honra na casa do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração a importância de estar na casa do Senhor com o coração quebrantado para ouvir a palavra do Senhor. Palavra profética para você hoje. Levanta e desce à casa do olheiro para ouvir a sua voz. Ei, tome essa atitude de fé. Vá à casa do Senhor, se humilhar na presença do Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Você é o barro, eu sou o barro, mas o nosso Deus é o olheiro e Ele quer nos fazer vasos de honra para a glória, honra, louvor do seu santo nome. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.